A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 5 a 17. A palavra diz: Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito modificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com ele sejamos glorificados. Glórias, aleluia, por esta palavra. Vejamos qual o Espírito que habita em vós. Vocês vivem segundo a carne ou segundo o Espírito de Deus? Vocês são inclinados às paixões deste mundo, às suas próprias concupiscências, aos seus próprios enganos? Ou vocês vivem na obediência e na observância nos ensinamentos de Cristo, de Deus? É bom reparar nestas coisas, irmãos. Não viveis enganados. Não dizeis: eu acredito em Deus, mas vivem segundo o pecado, vivem segundo a carne. Do que adianta? Do que adianta viver na mentira, se enganar, buscar os seus próprios prazeres, mas está fora da presença de Deus, está distante do Senhor? Aqueles que vivem segundo a carne, segundo suas paixões, segundo os seus desejos, segundo as suas próprias vontades, este não tem o Espírito de Deus. Este não vive segundo o Espírito, este está se afastar, esse está longe, esse está afastado do Senhor, pois aonde vive o pecado, aí não está as obras do Senhor. Aqueles que vivem segundo o Espírito gozarão da paz e da vida, receberão do conhecimento e da verdade, caminharão nos caminhos do Senhor, fugirão do pecado. Os que são da carne vivem para si mesmos e não
não se importam, não buscam a verdade, não buscam o conhecimento do Senhor, pois estão procurando os seus próprios prazeres, pois estão querendo agradar a si próprios. Fuja do pecado, ele está te dominando, ele vai te levar à morte. O pecado ele aprisiona, o pecado ele acorrenta, o pecado ele leva você à perdição. O pecado ele te domina, você não consegue sozinho, você não consegue, você tem que sair, você tem que renunciar ao pecado. Pois se você se deixar levar pelo pecado, você não vai conseguir sair sozinho. Você estará sendo conduzido à morte, o pecado ele vai te acorrentar, o pecado ele vai te levar à escravidão. Você vai estar sendo escravo do pecado. Você não vai mais dar ouvidos à verdade, você vai ser seduzido, você vai estar sendo conduzido pelo pecado, o pecado te dominará. Você precisa sair logo, você precisa sair deste lugar de escuridão, de trevas. Você precisa viver no Espírito, você precisa buscar ao Senhor, você precisa viver a verdade do Senhor, você precisa buscar a justiça, você precisa buscar o conhecimento, a verdade, pois o Espírito é o que dá vida, o Espírito que é o que dá o conhecimento. Se o Espírito de Deus habitar em vós, vocês são de Deus, portanto não sejais do mundo, sejais de Deus, buscai as coisas de Deus, vivei as coisas de Deus. Buscai o Espírito Santo do Senhor, renuncie a si mesmo, renuncie ao pecado, renuncie às seduções deste mundo, buscai as coisas do Senhor. Não adianta dizer que acredita em Deus e não viver o que Deus ensina, mas viver o pecado. Você está enganando a si mesmo. O que adianta? Você está sendo conduzido à morte. As aspirações da carne são a morte. Ela vai te conduzir à morte. Ela vai te aprisionar. Ela vai tirar você da graça. Ela vai te conduzir à perdição. Ela vai te aprisionar, vai te acorrentar. Ela vai te tirar do melhor do que Deus tem para você. Não seja seduzido, não seja conduzido aos caminhos de pecado. Saia deste lugar que limita a tua visão. Saia deste lugar de escuridão. Pois é isto que o pecado faz. Ele te coloca numa escravidão, numa escuridão. Ele te causa uma cegueira. Você vai começar a fazer coisas que você não entende. Você vai estar sendo manipulado. Pois não é mais o Espírito que vive em você, mas você está sendo conduzido pelos desejos da tua carne. Então saia deste lugar, renuncie ao pecado, busque as coisas de Deus, renuncie às seduções do mundo, renuncie aos enganos, viva no Espírito, viva a graça de Deus, viva no Senhor, buscai as coisas de Deus. O Senhor tem o melhor para nós. Carregue a cruz do Senhor. Buscai as coisas do alto, as coisas de Deus, e tenhais uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida no Senhor, uma vida de graça, pois é isso que o Senhor tem para nós. Que esta palavra
seja gravada nos vossos corações, que vocês, irmãos, busquem ao Senhor a todo momento, a todo instante. Busquem ao Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que vivifica, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos dá o entendimento. Fiquem com essa palavra. E não vos conformeis com esse mundo, pois o mundo quer vos corromper, o mundo quer vos seduzir, o mundo quer vos levar à perdição. Fiquem atentos. Obrigado. Fiquem com Deus e até um próximo momento, se Deus quiser.